percebi que minha necessidade de sono, por exemplo, são 8 horas, mas eu não consigo dormir 8 horas. Em virtude da rotina, eu durmo 6, eu durmo 7. Como é que a gente consegue ajustar esse Você horário? trouxe duas questões interessantes, né? Primeiro, a percepção de sono. Por aquilo que eu mencionava agora há pouco, né? Pela influência midiática de que a gente tem que dormir 8 horas, foi construído esse lema, porque também, né? É importante ser dito. Porque 8 horas de sono, de fato, numa média populacional, é aquilo que a gente consegue enxergar que traz benefícios à população e que todo mundo, ao dormir 8 horas, se sente bem. Só que, como eu estava te explicando, né, existem as diferenças individuais, existem as fases de desenvolvimento. Imagina você dizer para o teu filho, né, ele está lá dormindo, o olho dele ainda não abriu, e aí ele diz assim, aí você diz, não, mas já deu 8 horas de sono, ele tem que acordar, né? Para o adolescente isso não funciona, porque eles precisam de 9, 10 horas de sono. Então, há, de fato, o que a gente chama de crença, que muitas vezes pode ser disfuncional, em torno desse parâmetro, né, de 8 horas de sono. Eu tenho que dormir 8 horas. E isso, Juliana, é uma das possibilidades de causa associada com insônia. É um fator perpetuador para a insônia, porque o indivíduo diz assim, eu preciso dormir 8 horas, então ele vai para a cama mais cedo, ele faz de tudo para conseguir ter essas 8 horas de sono. E, na realidade, ele pode não precisar de 8 horas de sono. Ele pode precisar simplesmente de 6 horas e meia, 7 horas de sono, e está tudo resolvido. Então, é um jogo, né? Assim, é uma relação bidirecional. A mídia influenciando, que de fato, cientificamente foi ventilado, que de fato essas 8 horas era uma duração ideal, mas ela não é individual, e isso traz um problema, e traz um problema nessa situação, né? De gerar crenças de que a gente tem que dormir 8 horas. A gente tem que dormir a nossa quantidade ideal para que a gente acorde e se sinta bem. E aí, como regularizar isso, né? Que é a segunda etapa da sua pergunta. Primeiro, assim, se você conseguir identificar, como eu estava citando, né, nas férias, qual é o seu padrão de sono, qual é a duração, o início e o fim, que você possa levar isso para a sua rotina. Então, organize a sua rotina diária e a sua rotina do sono. Esse é o segredo. Aí parece bobo, né? Ou então parece fácil dizer aqui, organize sua rotina, organize, porque é muito difícil, porque a gente está falando de mudança comportamental. Né? É você estabelecer o horário do seu trabalho, é você estabelecer o horário que você vai ver a última lida que você vai dar nas suas mensagens nos seus dispositivos eletrônicos, é você estabelecer o horário, o último horário que você vai para o seu computador, para não se expor muito a essa luz, é você estabelecer o horário do que você tem para fazer durante o seu dia, e que isso não ultrapasse o seu quarto de dormir, que é você não leve trabalho para a sua cama, que você fique lá, né, na cama ainda trabalhando, que você possa estabelecer um horário de iniciar e de finalizar o sono regular, ou seja, não rígido, todos os dias eu tenho que dormir às 23 horas, todos os dias eu tenho que acordar às 7. Mas se esse é seu horário, se você descobriu que esse é o seu bom horário, que com isso você tem uma duração adequada para você, que você se sente bem, acorda e funciona bem, por que não manter este padrão de segunda a segunda? Aí você vai me responder, mas no sábado a gente tem, né, a saída, tem o lazer, né, vai encontrar com os amigos, etc. Ok, por isso que eu dizia, não seja rígido, tá? Que você possa fazer essas combinações de mudanças, mas que elas sejam eventuais, que elas não sejam a rotina, tá? Ou seja, a rotina não pode ser um horário irregular. Um dia você dormir 1 da manhã, outro dia você dormir às 3 da manhã, outro dia você dormir 20 horas, outro dia dormir às 22, um dia você acordar às 6, outro dia você acordar às 10, outro dia você acordar às 5. Isso é que não pode. E aí, por que não pode? Porque a gente está falando de sono, que é um evento biológico. Ele não é algo abstrato. Ele não é algo plástico, que eu faço o que eu quiser com ele. Porque ele faz o que ele quer com a gente também. Tá? Se você disser assim, hoje eu não vou dormir, ok. Amanhã você diz, continuo, né, há mais de 36 horas sem dormir, vou continuar sem dormir. Ele vai te forçar a dormir. Né? E você vai pescar, você vai cochilar, sem nem perceber. Por quê?
Porque o sono ele é um evento biológico determinado por uma estrutura neural, que é o nosso reloginho biológico. Então, ele tem ponteiros, ele tem ajustes, ele vai dizer a hora que você tem que dormir, que você tem que acordar, tá? Então, por que a gente tem que bagunçar com os nossos ponteiros? Quando a gente bagunça, a gente vai ter várias alterações, e uma delas, que a gente está discutindo aqui, são as alterações de humor, né? Então, por que não manter rotina para tudo, né? Essa é a ideia. Eu percebo assim, a hora de acordar meio que é a regra, né? A criança que tem que ir para a escola, a mãe que tem que ir trabalhar. Mas aí as pessoas sabem que tem que acordar cedo. Eu falo isso porque aqui em casa é assim, meu filho tem que acordar às 6. Quando eu olho, meia-noite ele ainda está no celular. Então, vai ter privação do sono. Então, essa escolha, eu acho que o ajuste tem que ser mais na hora de dormir, né? Preciso de quantas horas? Então, vou dormir tal hora. E treinando, a gente consegue treinar o nosso sono para ele vir mais cedo? Se a Mas gente aí, por que desliga. não? Por que não seu filho não está indo dormir mais cedo? Se ele tem que acordar cedo para ir para a escola? Né? Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é preocupação também com o padrão ao longo do dia. Então, se ele está dormindo meia-noite, ele é um adolescente, exemplo, está acordando às 7, ele está dormindo mais ou menos 6 horas de sono, então ele está com privação de sono. Isso vai ser ruim para o desempenho dele na escola. Uhum. Aí a próxima pergunta seria, ele cochila durante o dia? Cochila. E aí por que ele cochila? Porque ele está tentando repor o sono que ele perdeu. Então, o ideal seria que ele nem cochilasse, né? E aí a gente também tem que fazer abrir um parênteses para cochilo. Cochilo são 30 minutos. Cochilo, né? É um padrão de sono pequenininho. 30, 40 minutos. Mas as pessoas cochilam 2, 3 horas. Isso não é cochilo, né? Isso é busca do sono perdido. Então, por que não, né, ajustar o início do sono também dos nossos filhos, os nossos horários? Né? Por que não estabelecer uma rotina de desligar os dispositivos 2 horas antes? Estabelecer rotina para iniciar o sono, ou seja, arrumar o quarto de dormir, tirar todos os estímulos que estão lá e que vão perpetuar, talvez, né, essa hiperexcitação e que impossibilite você de adormecer. Retirar esses cochilos prolongados. Então, é todo um cuidado que a gente vai fazendo para que haja, de fato, um padrão rítmico saudável. Porque essa é a ideia que as pessoas precisam entender, né? Eu tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir. Você está se privando de sono e você está tendo repercussões negativas para o teu funcionamento. Então, você vai funcionar péssimo, você não vai desempenhar cognitivamente bem, você não vai trabalhar, não vai estar bem de humor também dentro de teu dia de 24 horas. Então, por que não a gente pensar nisso com carinho? E lembrar daqueles dados iniciais que eu comentei, né? Uma alteração do sono, ela pode se converter num quadro de transtorno do sono, ela pode se converter num quadro de transtorno de humor, um quadro psiquiátrico. E aí, depois, para reverter isso, nós temos complicações, né? Temos complicações. É melhor prevenir, melhor cuidar do sono. Sempre. E seguir todas as orientações de higiene do sono, que aqui no Viver Bem, vou até colocar aqui os links de entrevistas, tem até entrevista com Kátia também, falando sobre essa questão da importância da higiene do sono. É uma escolha que vai refletir na saúde, eu digo não na saúde mental, mas na saúde do corpo como um todo, né, Kátia? Porque o sono tem várias funções aí para manter o nosso organismo funcionando saudável. Exato, é isso, né? Ela afeta, uma alteração do sono, ela afeta a nossa saúde biopsicossocialmente, né? Falando que você imagina uma pessoa irritada no trabalho para lidar com você, tá? O quanto ela não vai magoar as pessoas que estão ao redor, né? O quanto ela não vai funcionar bem. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? Fora que a própria pessoa sabe que ela não está bem, que ela não dormiu bem e não está bem, porque ela sente dor de cabeça, ela pode sentir mal-estar, ela pode ter não só irritação, alteração neurocognitiva que a gente falou, mas ela pode ter alteração de pressão arterial, enfim, né? Tem várias alterações. A gente está falando aqui sobre as alterações de humor, mas a gente podia falar sobre outras alterações. Para você ter ideia, um transtorno do sono cronificado, sem tratamento, ele pode se converter num quadro de declínio cognitivo.
Tem dados e mais dados hoje mostrando, dados científicos mostrando a associação direta de alteração do sono, quadros de transtorno do sono, com demências, com vários tipos de demência. Então, é sério, né? Você não cuidar do seu sono. Também, né? Tem Isso. essa relação. Isso. Então, de fato, dormir bem é ter qualidade de vida.